A paz do Senhor, nós vamos começar mais uma lição, a nona lição. Conheça suas bênçãos espirituais. Antes, porém, estaremos orando, apresentando ao Senhor esse momento tão sublime. Amado Salvador, no nome de Jesus Cristo, colocamos diante do teu altar, Senhor, mais uma lição. Colocamos diante de ti a vida de pessoas que irão ouvir esta lição e que o Espírito de Deus traga crescimento, traga luz sobre a vida dessas pessoas, entendimento. Eu clamo a Ti em nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha nos capacitar para trazer esse estudo com clareza, Senhor. Em nome de Jesus Cristo eu oro a Ti e desde já eu te agradeço. Amém. Bom, a nona lição, conheça suas bênçãos espirituais. Uma vez que nós estamos na presença do Senhor, nós precisamos ter um entendimento correto sobre as bênçãos espirituais, ou melhor, sobre o mundo espiritual. Então, nós vamos ler aqui o texto áureo, que está em Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Verdade aplicada. As bênçãos celestiais são alcançadas depois que estamos com Cristo. Os objetivos dessa lição. Primeiro, fazer com que você entenda as bênçãos espirituais através de Cristo. Aprender a viver uma vida abundante em Deus. E levar o crente a uma maior consagração. Então, nós temos as meditações diárias. A primeira, João 10, que diz assim: o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. E eu vim para que tenham vida de Jesus Cristo, e a vida e a tenham em abundância. João 15, verso 5. Eu sou a videira, vós as varas. Que está em mim, eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Apocalipse 22, versículo 1. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Atos 1, versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Romanos 8, 37. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. E por último, Salmo 23. O Senhor meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas direitas por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia de Deus me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. O glossário dessa lição, nós temos co-herdeiros, que significa aquele que herda com alguém, integralmente, que se conserva inteiro. Então vamos para o texto de referência dessa lição. Efésios capítulo 2, nós iremos ler do 4 até o 8. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Amém.
Introdução. Sua decisão por Jesus Cristo, recebendo-o como seu Salvador, traz para você bênçãos extraordinárias. Aí nós vamos ler Efésios 1:3, que foi do texto áureo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então Deus, ele já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Se ele nos abençoou com todas as bênçãos, como então eu posso receber essas bênçãos? Se já estão liberadas. Aí então nós precisamos fazer a leitura da palavra de Deus para aprender como se apropriar dessas bênçãos espirituais, porque todas elas foram derramadas sobre nós. Conforme Mateus 5:54, para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque faz com que o sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Deus, o Criador de toda a humanidade, faz que o sol se levante sobre maus e bons, bem como a chuva desça sobre justos e injustos. Isso significa que só pelo fato de serem criaturas de Deus, todos têm direito aos benefícios naturais, sol, chuva, ar, etc. E os benefícios físicos, a saúde e materiais, dinheiro, casa, alimentação, vestuário, etc. Não é dessas bênçãos naturais, físicas e materiais que estamos tratando aqui. Estamos estudando as bênçãos espirituais que tão somente os salvos desfrutam e ninguém mais. Vamos então saber quais são essas bênçãos. A primeira, a bênção da regeneração. Regeneração é o novo nascimento espiritual. Não é o nascer do ventre materno, e sim o nascer do Espírito de Deus. Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. João 3, versículo 5. Ponto A. O novo nascimento é promovido pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus semeada no coração do homem. Recebendo a Bíblia no coração, o homem se torna filho de Deus por adoção em Jesus Cristo. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. João, capítulo 1, versículo 12. E nós iremos ler o Salmo 119, versículo 11. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Tiago 1,18. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Glória a Deus. Ponto B. Em Cristo somos novas criaturas. Como irmãos de Jesus, nos tornamos novas criaturas por adquirir a natureza divina. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Segundo aos Coríntios 5, versículo 17. Vamos ler 1 Pedro 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. 2 Pedro 1,4 diz assim: pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Ponto C. Como filhos de Deus, herdamos preciosas promessas.
O crente é herdeiro das promessas de Deus que o mundo não conhece. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Romanos 8, versículo 17. Escapamos da condenação do diabo, do pecado, do mundo e da carne, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 1 João 5, versículo 4. Segunda bênção, a bênção do arrependimento. O novo nascimento é a obra de Deus no íntimo do homem. Esse novo nascimento no interior do crente é demonstrado pelo arrependimento exterior. É mudança de vida. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Mateus 3, versículo 8. Ponto A. O arrependimento e a longanimidade. A longanimidade de Deus, esperando o arrependimento do homem, tem tardado sua ação contra este mundo mau e perverso. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que muitos a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que venham ao arrependimento. 2 Pedro 3, versículo 9. Ponto B. O arrependimento e a confissão. O arrependimento se externa através da confissão do pecado. O pecador reconhece sua condição pecaminosa e confessa seus pecados. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Vamos ler também aqui Provérbios 28, 13. O problema é que existe uma tendência do ser humano em não reconhecer nem confessar seus pecados, continuando assim a sofrer sob o peso dos pecados inconfessos. Salmo 32, versículo 3, 4 e 5, que diz assim: enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos, pelo meu bramido em todo dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a maldade do meu coração. Observamos esta exigência de Deus na mensagem do apóstolo Pedro. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 2, versículo 38. Ponto C. Os resultados do arrependimento. A alegria no céu quando o pecador se arrepende. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Lucas 15, versículo 7. O arrependimento produz perdão dos pecados. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejais apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Atos 3,19. Arrependa-se e confesse os seus pecados a Jesus, e pela fé mude de vida. Ponto 3. A bênção da fé. Pelo arrependimento, o pecador abandona o pecado. Pela fé, o pecador se volta para Jesus Cristo. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Atos 16, versículo 31. Ponto A. Bíblia e o cristão. A Bíblia foi escrita para produzir fé, isto é, para as pessoas se voltarem para Jesus, de sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10, 17. A fé e o cristão. A fé é a exigência de Deus para se adquirir a vida eterna. Ninguém vai adquirir a vida eterna por seus esforços, pois a fé não vem do homem. A fé é uma dádiva de Deus. Efésios 2, versículo 8
e 9. Porque pela graça sois salvo por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Tito 3, versículo 5. Não pelas obras da justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. O que impede o homem de crer em Jesus Cristo? Como podeis vós crer, recebendo honra uns aos outros, e não buscando a honra que vem só de Deus? João 5,44. Os milagres da fé e o cristão. Ponto C. Sim, é a fé em Jesus Cristo que leva o homem à salvação. Atos 16, versículo 31. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Mas além da salvação, a fé em Jesus Cristo oferece muitas outras bênçãos, tais como a cura física, Mateus 9, 22 e 29. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. Imediatamente a mulher ficou sã. Verso 29. Tocou então os olhos deles, dizendo: seja-vos feito segundo a vossa fé. 2. Resposta às orações. Mateus 21, 22. E tudo o que pedirdes na oração, crendo recebereis. Ponto 3. Adquirir poderes para resolver problemas praticamente possíveis. Marcos 9, 23. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Quarta bênção. A quarta e quinta bênção. As bênçãos da justificação é a quarta. E a quinta bênção da reconciliação. O ímpio pecador está condenado ao inferno, debaixo do jugo de Satanás. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Romanos 6, 23. A regeneração é obra do Espírito Santo. Ponto A. Pela regeneração, o crente resgata a imagem de Deus que antes estava tão deteriorada pelo pecado. Através do Espírito Santo, ele alcança o arrependimento para a salvação, sendo transformado pela fé em Cristo. Segundo aos Coríntios 3:13. Que diz assim: e não somos como Moisés, que punha o véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. E é aí que aparece a bênção da justificação. Romanos 5, de 1 a 5, que diz assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos da esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ponto B. Justificação, um ato de Deus. Deus o Pai, considerando a atitude do pecador arrependido em relação a Jesus Cristo, decreta que esse pecador agora está salvo, isto é, absolvido da condenação do inferno e livre para conviver harmoniosamente com Deus. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5:1. Como é feita essa justificação? Não é pelas obras e pelo esforço próprio de ninguém,
sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Gálatas 2, versículo 16.a. Para a nossa justificação, o Pai leva em conta a retidão de Jesus Cristo, sendo ele o justo e justificador. Romanos 3, 26. Para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Essa justificação é decreto de Deus, o Pai. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica. Romanos 8, 33. O Pai baseia-se no sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado. Romanos 5, 9. Ora, logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Somos justificados ao aceitar Jesus como nosso Salvador pela fé. Romanos 5, versículo 1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Recebemos a justificação de Deus gratuitamente, sem nenhum merecimento nosso, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Romanos 3, 24. Ponto C, reconciliação e comunhão. O resultado de todas essas bênçãos é a nossa reconciliação com Deus. É o sentido da verdadeira religião. É a volta à comunhão íntima com Deus, o que foi perdida lá no Jardim do Éden. E ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu, e escondi-me. Gênesis 3, versículo 10. Agora, reconciliados com Deus, temos acesso direto ao Pai, sem temores e com liberdade de comunhão entre o Filho e o Pai, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Efésios 3, versículo 11 e 12. Conclusão. Entregue-se integralmente e definitivamente a Jesus Cristo. E desfrute de todas as bênçãos espirituais que Ele tem para você. Lembre-se, sua vida cristã está apenas começando. Já pensou no que as pessoas estão perdendo por não se entregarem a Jesus? Amém. Vamos para o questionário. São 5 lições, são 5 perguntas. Vamos para a primeira pergunta. Cite as 5 bênçãos espirituais conferidas ao cristão. Bom, a primeira bênção é a regeneração. A segunda bênção é o arrependimento. A terceira bênção é a fé. A quarta bênção é a justificação. E a quinta bênção é a reconciliação. Glória a Deus. Mostre os 3 benefícios da regeneração. Segunda pergunta. Os 3 benefícios da regeneração é o novo nascimento, ser uma nova criatura e filhos de Deus. Nós herdamos as preciosas promessas que estão na sua palavra. Terceiro ponto. O que é arrependimento e quais os seus resultados? Arrependimento, resumindo aqui, é o reconhecimento da sua condição pecaminosa e a confissão dos seus pecados. No momento que eu reconheço que eu sou pecadora, a minha atitude vai ser confessar os meus pecados a Deus, em busca do perdão. Então, arrependimento é dar uma volta ao contrário. É não querer mais ser aquela pessoa que fazia aquelas coisas que não agradavam a Deus. Mas a partir do momento que há confissão de pecados e há perdão, nós vamos seguir por um novo caminho. E esse caminho é Jesus Cristo.
Aí ele diz assim, a pergunta, o que é arrependimento e quais os seus resultados? Um dos primeiros resultados do arrependimento é a alegria no céu por um pecador que se arrepende. A segunda coisa é produzir perdão de pecados. Uma terceira coisa é paz interior, são os tempos de refrigério. O mundo pode estar em guerra, mas você sente paz interior, porque o príncipe da paz habita em você. Quarta pergunta, cite duas bênçãos alcançadas pela fé. A salvação é alcançada pela fé. A cura física, respostas de oração, solução de problemas impossíveis para nós. Glória a Deus. Quinta pergunta, você se sente reconciliado com Deus? Sim, eu me sinto reconciliada por Deus. Há 45 anos atrás, eu tive esse encontro com Cristo. E até hoje, eu sinto essa alegria da salvação, essa paz interior, a presença de Deus na minha vida. E isso que é maravilhoso. Amém. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus bendito e santo, por tudo que o Senhor tem feito. Muito obrigado por essa lição, obrigado pelas bênçãos vindas através da cruz, através do sangue derramado, através da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, obrigado por nos amar. E o Senhor nos amou de tal maneira que entregou o seu único filho para morrer em nosso lugar. Obrigado, Senhor. Visita cada pessoa que nos ouve, muda a sua história, muda a disposição do seu coração, muda a sua mentalidade, gera arrependimento nesses corações, Senhor, e salvação. Que o nome do Senhor Jesus Cristo seja exaltado, glorificado. Obrigado por tudo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.